Podcast Mãe Boa de Ibirá. Podcast da Paróquia Senhora Santana, Diocese de Rui Barbosa, Bahia. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Eu sou Léo Araújo e está começando mais um episódio do nosso podcast Mãe Boa de Ibirá. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes, bem que são de eterna vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol
e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus mais uma vez fala a seus discípulos dos conflitos que o levará à cruz e à ressurreição. E os discípulos, diz o evangelho, quando ouvem Jesus falar sobre isso, ficam muito tristes. Talvez essa tristeza dos discípulos se explica porque talvez eles não querem a morte de seu mestre, porque talvez eles ainda não aceitam de que a missão de Jesus é essa, que o amor de Jesus por nós e por eles foi tão grande que o levou até as últimas consequências, a morte de cruz. E nós podemos pensar um pouquinho também para a gente, quando muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus em nossa vida. Às vezes nós queremos fazer muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. E é por isso que eu sempre me questiono quando a gente reza o Pai Nosso, que nós dizemos seja feita a vossa vontade. Mas será que de fato nós estamos deixando que a vontade de Deus se faça em nossa vida? Ou muitas vezes, quando percebemos qual é a vontade de Deus, nós nos comportamos muitas vezes como os discípulos, que ficaram tristes. Mas era a vontade do Pai, era a vontade de Deus que o seu filho morresse na cruz. E Jesus foi obediente ao Pai até o momento do seu sofrimento e a sua ressurreição. O tempo todo, Jesus foi obediente. Para nós também fica este sinal. É preciso acolher em nossa vida a vontade de Deus e sermos, assim como Jesus, obedientes ao Pai. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, começo de semana, né? Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana. Como foi seu final de semana? Foi tudo bem? Foi a Santa Missa? Que maravilha! Ontem foi Dia dos Pais, né? E junto com o Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, nós rezamos e refletimos sobre a vocação matrimonial, sobre a vocação à família. E essa semana, no nosso podcast, a exemplo do que nós fizemos semana passada, que falamos sobre a vocação sacerdotal, vamos falar nesta semana sobre a vocação matrimonial, esse chamado para o amor, mas também um chamado para a santidade, um chamado para a vida. Então, nós estamos nesse mês de agosto, né, mês vocacional, momento oportuno para a gente recordar e renovar a vocação de cada um de nós, entendendo sempre que a vocação é um chamado de Deus, em sua dimensão mais ampla, um chamado à vida, um chamado ao amor, um chamado à santidade, que é a vocação universal de todos os batizados. Então, de maneira muito simplificada, nós podemos dizer que a vocação matrimonial consiste no convite de Deus a um homem e uma mulher a se unirem num relacionamento de profundo amor e santidade, gerando como fruto fecundo dessa união a vida, ou seja, os filhos. São chamados de modo muito especial a caminharem juntos, esposo e esposa, a viverem uma só realidade, um só projeto, uma só carne, com a finalidade última de ambos alcançarem o céu, a morada eterna, selando de forma definitiva nossa união com Cristo. Os esposos, unidos pelo sacramento do matrimônio, são chamados a viver, já na realidade humana em que se encontram, a essência do próprio Deus, que é o amor trinitário, decorrente da relação perfeita, incondicional e plena de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. São chamados a viver não um amor qualquer, um amor mundano, mas sim o amor com o qual o próprio Cristo nos amou na cruz. Um amor de entrega e doação, livre, total, fiel, fecundo e salvífico, que não tem o eu como destino, mas o outro.
Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo, vai nos dizer Santa Teresinha, relatando-nos que o amor com que somos chamados a amar. A vocação matrimonial é também um convite de Deus para a santificação, caminho no qual somos impelidos a cada dia a aderir à pessoa de Cristo, colocando em prática os pequenos gestos e nas pequeninas coisas do relacionamento conjugal e familiar, os ensinamentos do Mestre. Doação, entrega, perdão, compaixão, misericórdia, silêncio e obediência, caridade, humildade e mansidão, compreensão, acolhimento e companheirismo, auxílio mútuo e, sobretudo, amor virtuoso. Configurados a cada dia a Cristo, os esposos se santificam mutuamente, sendo um para o outro a tábua de salvação. Temos, portanto, à medida que aceitamos e mergulhamos nessa vocação, não só a missão, mas a oportunidade e o privilégio de ser, no dia a dia, a face de Cristo para o outro. A família é um celeiro de vocações, fonte inestimável de amor e santidade, vai nos dizer São João Paulo II. Então, nós não temos como terminar por hoje, né, sobre esse tema da vocação matrimonial, sem falar da fecundidade do amor conjugal, da abertura à vida, da disponibilidade e docilidade em receber os filhos que Deus deseja nos confiar, educando-nos na lei e nos ensinamentos de Cristo e da Igreja. Muito ainda poderíamos discorrer sobre a contribuição e a importância dessa vocação para a Igreja e para a sociedade. Mas, de maneira como iniciamos, nós gostaríamos de encerrar esta reflexão ressaltando a maior dentre elas, que consiste na busca dos esposos sacramentados em ser a imagem e semelhança de Deus, resplandecendo o seu amor trinitário para toda a criação, testemunhando concretamente o autêntico amor cristão. E, por fim, o amor conjugal, assumido através do sacramento do matrimônio, expressa, revela e participa do grande mistério da união de Cristo e da Igreja, e da aliança eterna de Deus com seu povo. É deste dom de altíssima dignidade que decorre a sublime missão, como os desafios conferidos aos filhos e filhas de Deus que selam a sua união conjugal em Cristo. Povo de Deus, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, mas já deixando um convite para que você volte amanhã às 18 horas para mais um episódio. Essa semana nós vamos falar muito sobre a vocação matrimonial e só lembrando a você, né, que hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, nós teremos, portanto, mais um momento do grupo de oração Divina Luz, da Renovação Carismática Católica, lá na Igreja Matriz, tá bom? Então, a gente lembra que, aos poucos, nós vamos voltando com os nossos encontros, graças a Deus, os casos no nosso município vem diminuindo bastante, o que já nos dá a oportunidade, né, de já fazermos alguns encontros, alguns momentos para que a gente possa, de fato, ir aos poucos, né, voltando aos nossos encontros de forma presenciais, tá? E aí, lembrando mais uma vez que essa semana nós vamos falar da vocação matrimonial, tem muito conteúdo bom, inclusive essa semana teremos um testemunho de um casal, né? Teremos um belo testemunho de um casal, e a gente termina o nosso momento de hoje, o nosso podcast de hoje, fazendo uma oração pelo casamento. Você que é casado, que é casada, você que é noivo e se prepara para o matrimônio, reze com a gente esta oração. Senhor,
fazer com que compartilhemos a vida como verdadeiro casal, esposo e esposa. Que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós, no corpo e no espírito. Que nos aceitemos e nos amemos como somos, com as riquezas e limitações que temos. Que cresçamos juntos, sendo o caminho um para o outro. Saibamos carregar o fardo um do outro, encorajando-nos a crescer sempre no mútuo amor. Sejamos tudo um para o outro, nossos melhores pensamentos, nossas melhores ações, nosso melhor tempo e nossas melhores atenções. Encontremos um no outro a melhor companhia. Senhor, que o amor que vivemos seja a grande experiência do vosso amor. Cresça, Senhor, em nós a mútua admiração e atração, a ponto de nos tornarmos um só, no pensar, no agir e no conviver. Para que isso aconteça, estejais vós entre nós. Seremos, então, eternos namorados. Amém. Nós estivemos e vamos estar sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite para todo mundo e até amanhã, se o bom Deus assim nos permitir. Podcast Mãe Boa de Ibirá, podcast da Paróquia Senhora Santana, Diocese de Rui Barbosa, Bahia.